Muito bem. Vamos então começar a nossa correção. Prova de nível superior, Banca Cefet Minas Gerais. É o concurso do Cefet Minas Gerais que já está com as inscrições abertas. Então você já pode começar a treinar o estilo da banca que vai fazer esse concurso do Cefet Minas Gerais. E é a própria instituição que vai elaborar essa prova, desse concurso. Então, vamos lá resolver uma prova de nível superior. Prova bem recente, prova de 2022, último concurso, então, lá do Cefet MG. Vamos resolver uma prova de nível superior. Se o projeto desse livro, O Tempo e o Campo, a atualidade das depressões, se deve ao início de algumas análises com pessoas depressivas, o processo mental de sua escrita inaugurou-se no dia em que atropelei um cachorro. Foi um acidente anunciado, com poucos segundos de antecipação e, mesmo assim, inevitável, por conta da velocidade normal dos acontecimentos na atualidade. Mal nos damos conta dela, a banal velocidade da vida, até que algum mau encontro venha revelar a sua face mortífera. Mortífera não apenas contra a vida do corpo, em casos extremos, mas também contra a delicadeza inegociável da vida psíquica. Naquele dia, acostada pelos caminhões que vinham atrás de mim em uma autoestrada, ainda pude ver pelo retrovisor que o animal ferido conseguiu atravessar o resto da rodovia e embrenhar-se no mato. Em questão de segundos, não escutei mais seu uivo de dor, nem pude conferir o dano que lhe fiz. O cão deixou de existir em meu campo perceptivo, assim como poderia ter sido definitivamente concluído do registro de minha experiência. Seu esquecimento se somaria ao apagamento de milhares de outras percepções instantâneas, às quais nos limitamos a reagir rapidamente, para, em seguida, com igual rapidez, esquecê-las. Poucos minutos depois do acidente, ainda na estrada, comecei a esboçar em pensamento um texto a respeito da brutalidade da relação dos sujeitos contemporâneos com o tempo, do mau encontro que poderia ter acabado com a velocidade, que poderia ter acabado com a vida daquele cão, restou uma ligeira mancha escura no meu para-choque. Foi tão rápido o choque que não teria se transformado em acontecimento se eu não sentisse a necessidade de recorrer à cena diversas vezes, em pensamento, ao longo dos 20 quilômetros que ainda me faltavam percorrer até o meu destino. Concluído significa excluído. Vamos direto para a nossa primeira questão. A experiência vivida por Maria Rita Kell permite-lhe desenvolver a tese de que? Qual foi a tese que ela desenvolveu a partir dessa experiência que ela viveu? Vamos lá. Ah, relacionamento entre os sujeitos contemporâneos é brutal. Bom, ela falou o relacionamento entre os sujeitos contemporâneos e o tempo, né? Que ela falou dessa relação, não disse que essa relação entre os sujeitos é brutal. Encontro com a morte revela a necessidade de valorizar a vida. Homem contemporâneo é insensível aos sentimentos do animal. Não, senão ela não tinha se importado tanto, né? Até nos 20 quilômetros aí que separavam ela do seu destino. Crescente número de mortes no trânsito deve à presença de caminhões. Ritmo veloz da vida moderna impede que o homem reflita sobre suas vivências. Essa é a questão. É essa questão que ela traz os sujeitos e o tempo, né? O ritmo de vida acelerado que está impedindo a gente de refletir sobre as coisas que acontecem. Logo, logo apagamos da nossa memória. Primeira questão, letra E. Vamos para a nossa segunda questão, que tem mais um texto. Se você vai realmente fazer esse concurso aí do CEPET de Minas Gerais, ou mesmo que você esteja se preparando para outros concursos, essa banca aí traz muito texto para você valorizar
essa parte de interpretação de texto, uma parte importantíssima do nosso estudo. Vamos lá. Raízes da intolerância. Racismo, injúria e preconceito revelam rejeição à própria condição humana. Dados oficiais do Instituto de Segurança Pública mostram que o Rio de Janeiro tem registrado aumento nos casos gerais de intolerância religiosa, em que se inclui episódios de injúria por preconceito e preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Traduzindo, discriminam-se cada vez mais negros, nordestinos e praticantes de cultos afro-brasileiros. Não é surpresa a inclusão de nordestinos nesse espectro. Na história do processo de seleção para a carreira diplomática, é possível deparar com episódios reveladores de uma oblíqua tradição estética que não visava negativamente apenas os afro-brasileiros. Num desses, o Barão do Rio Branco rejeitou a candidatura do poeta simbolista Antônio Francisco da Costa e Silva por suposta inadequação estética, nordestino e estrábico. Esse critério seletivo se alterou oficialmente, mas suas raízes sociais continuam à mostra em setores populares. Faz pouco tempo, o sotaque de uma jovem paraibana no reality show provocou ataques cruéis de audiência. Sempre houve esse tipo de discriminação no Sul, porém de modo mais atenuado em cidades tradicionalmente acolhedoras, como o Rio de Janeiro, cuja institucionalidade popular foi tecida pelos migrantes nordestinos nos morros e subúrbios. O carioca era uma mistura branda em que a dicotomia entre nós e eles não traduzia conflitos nem ressentimentos. Pelo contrário, graças aos cultos afro e ao samba, resultava numa originalidade civilizatória que até hoje garante à cidade um lugar de visibilidade na cena internacional. Mas é evidente que a sublimação carnavalesca da cidade jamais conseguiu esconder o persistente racismo neocolonial. Sob a superfície da hipocrisia social, estão latentes velhos esquemas discriminatórios que agora se exasperam na onda de um retrocesso mental frente à exposição pública de diferenças temidas pela consciência enferrujada de frações de classe média. Essas mesmas de olhos fechados das pequenas e grandes violências que desfiguram o urbano remanescente na paisagem do Rio. Vamos lá. A passagem do texto que apresenta uma avaliação do autor como estratégia de argumentação, uma avaliação, um aspecto subjetivo, uma tese, uma opinião que faz parte da sua argumentação. Rio de Janeiro tem registrado o aumento dos casos gerais de intolerância religiosa. Isso é um fato, não é uma opinião. Não é surpresa a inclusão de nordestino nesse espectro. Opa! Não é surpresa a inclusão de nordestino nesse espectro. E aqui está dando um campo subjetivo. Vamos lá para os outros. O Barão do Rio Branco rejeitou a candidatura do poeta simbolista Antônio Francisco da Costa e Silva por suposta inadequação estética. Foi um fato. Esse critério seletivo se alterou oficialmente. Um fato. Sempre houve esse tipo de discriminação no Sul. Um fato. A resposta, tranquilamente, é a letra B, e você já guarda aí mais uma palavra aí para o seu vocabulário. A avaliação do autor, subjetivismo do autor, ponto de vista subjetivo, tudo isso é opinião. Vamos lá para a nossa terceira questão. O último parágrafo do texto contrapõe-se ao argumento de que... O último parágrafo do texto. Vamos lá. Mas é evidente que a sublimação carnavalesca da cidade jamais conseguiu esconder o persistente racismo neocolonial. Sob a superfície da hipocrisia social estão latentes velhos esquemas discriminatórios que agora se exasperam na onda de um retrocesso mental frente à exposição pública de diferenças temidas pela consciência enferrujada de frações de classe média. Essas mesmas de olhos fechados das pequenas e grandes violências que desfiguraram o urbano remanescente na paisagem do Rio. Muito bem. Esse último parágrafo se contrapõe ao argumento de que o Rio acolhe a todos indiscriminadamente. É essa a resposta.
O Rio, uma cidade acolhedora e tudo mais, juntou lá todo o afro com o samba, ficou aquela coisa bem exclusiva lá do Rio e tudo mais, só que isso esconde a cruel realidade. Então, esse argumento realmente se contrapõe ao argumento que diz que o Rio acolhe a todos indiscriminadamente. Já é essa a nossa resposta, sem medo de ser feliz, porque não é a de armadilha, é a de aprovação. E vamos ler mais um texto. Despertar para a realidade exige esforço e reflexão crítica. A história do Brasil, como a própria história do mundo, é definida por uma sucessão de violências. A subjugação das mulheres tem relação com o próprio processo de colonização, na medida em que se trata de formas de denominação, de dominação e de exploração necessárias ao desenvolvimento do capitalismo. A fim de permitir a acumulação primitiva de capital, era necessário que as próprias relações sociais fossem pautadas na violência e na hierarquização dos seres humanos, com controle dos corpos que pudessem ser úteis ou prejudiciais ao sistema. Mais de 500 anos depois, não conseguimos romper essa persistência história e não por acaso vivemos hoje no país mais desigual da América Latina e em um dos mais desiguais do mundo. As violências praticadas contra mulheres, contra descendentes dos africanos e indígenas escravizados e contra a natureza são a herança que recebemos. Nós que habitamos essa porção de terra batizada de Brasil, fundada pela violência, precisamos ter em mente que o racismo, o sexismo e a desconexão com a natureza não apenas estruturam a nossa sociedade, são estruturantes também da nossa própria subjetividade. Despertar para a realidade pressupõe, assim, refletirmos de forma crítica e profunda sobre o nosso próprio racismo, sexismo e colonialismo. Se queremos realmente contribuir para a construção de um mundo melhor, mais justo e igualitário, temos que retomar a lição de Paulo Freire. Toda ação libertadora é necessariamente acompanhada de uma profunda reflexão. Somente compreendendo a nossa própria posição na estrutura social, nossos privilégios e vulnerabilidades, e lembrando que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, podemos juntos nos libertar em comunhão. A revolução começa, mas não termina dentro de nós. Sobre os articuladores textuais, os elementos de coesão, as conjunções principalmente, as preposições. Sobre os articuladores textuais destacados no excerto de artigo de opinião, pode-se afirmar que, vamos lá, questão de item, você vai sempre ir eliminando os itens para ajudar a responder. A conjunção como estabelece relação de comparação entre a história do Brasil e as demais e a dos demais países do globo terrestre. Olha lá, foi exatamente isso, né? A história do Brasil como a própria história do mundo, igual à própria história do mundo, que nem a própria história do mundo, são palavras comparativas. É verdade que aqui o como está fazendo uma relação de comparação entre a história do Brasil e a história dos demais países do globo terrestre. Número um, estando certo, você já vai olhar para a alternativa e pelo menos você vai eliminar a letra D. Não pode mais ser a letra D a resposta, porque o item 1 está correto. A locução na medida em que, olha pessoal, na medida em que, ó, é na, não é a. Se fosse um a com crase, se fosse um a com crase, não teria o em. A medida que é relação de proporção. A com crase, a medida que é uma relação de proporção. Mas na medida em que é uma relação de causa. É uma relação de causa, beleza, pessoal? Olha só. À medida que, não vai confundir, anota aí, anota. A com crase, com crase. À medida que, não tem o em, não tem o em. À medida que é uma relação de proporção, relação de proporcionalidade. Na medida em que é uma relação de causa.
Beleza? Então, na medida em que cria relação de causalidade entre a subjugação das mulheres e as formas de dominação e de exploração próprias do capitalismo, só confirmar se é isso mesmo. Ó, a subjugação das mulheres tem relação com o próprio processo de colonização, na medida em que se trata de formas de dominação e de exploração necessárias ao desenvolvimento do capitalismo. Então, é isso mesmo, na medida em que relação de causa. Guarda esses dois, tá? São dois bem parecidos e causa confusão em dia de prova de concurso. A medida que, só três palavras. A com crase, medida que. A medida que, relação de proporção. E na medida em que, é uma relação de causa. Número dois, estando certo, já não pode mais ter a letra C. Lembra que a gente já excluiu a D e agora vai excluir a C. Vamos para o item 3. O conectivo assim introduz a relação de conclusão. É isso mesmo, o assim lá no texto está indicando conclusão sobre o que é necessário para o nosso despertar, sobre a nossa própria realidade. O item 3 está corretíssimo. E aí já não pode mais ser a B. Ou a resposta vai ser a letra A, ou a resposta vai ser a letra E. O se estabelece a condição, o se está realmente estabelecendo uma condição para recuperarmos os ensinamentos de Paulo Freire, não dá nem para ir lá no texto verificar, né, pessoal? Se queremos realmente contribuir para a construção de um mundo melhor, é essa a condição, né? Condição para construirmos um mundo melhor. O Paulo Freire foi apenas citado aí, essa lição maravilhosa dele, tá bom? Então, número 4, completamente errado. Resposta é mesmo a letra A. Maravilha. E vamos ler mais um texto, mesmo que não tenha questão, como foi agora o caso, de interpretação de texto, porque aí você vai forçando o seu cérebro a enriquecer o seu vocabulário. Vamos lá. O que pode um funk? Retomando essa figura meio arquetípica do Brasil, o funk feminino de Anitta incorporou as questões de gênero, conjugando a malandragem com um feminino plural. Vai Malandra, o clipe, traz verdadeiros memes visuais, culturais e musicais que valem por um tratado sociológico. Ainda não se escreveu, e faz falta, um tratado sobre os corpos pensantes das mulheres, para além do imaginário em torno da bunda, da raba, do bumbum, do traseiro da mulher brasileira, que virou um disparador de questões, sensações. O corpo sexualizado na era da sua ressignificação pelas próprias mulheres. O corpo que o funk, o samba, o biquíni de fita isolante, toda a cultura solar carioca já vem dizendo, tem tempo, que não precisa ser apenas objeto e signo de assujeitamento, toda vez que quiser se exibir. A bunda e o corpo das mulheres pode se deslocar da objetificação para a subjetificação. A bunda viva de Anitta, com sua celulite e seu Photoshop, sem Photoshop, é sujeito e não objeto. Se as mulheres fazem o que quiserem com seus corpos, a Marta das Vadias explicou isso para a classe média, elas podem inclusive se autoexplorarem, ensina o punk. A bunda ostentação de Anitta, no início do clipe, já aponta para esse outro feminismo. De mulheres brancas apenas? Acho que não. Vamos para a quinta questão. O texto refuta a tese de que refuta, não concorda de jeito nenhum. O texto não concorda com a seguinte tese. Vamos lá. A exploração do corpo da mulher indica novas possibilidades de feminismo. Isso foi explorado pelo texto. O texto concorda com essa opinião de que a exploração do corpo da mulher indica novas possibilidades de feminismo. Se você não entende a palavra refuta, você já marca a letra A, porque a letra A está de acordo com o texto, mas a gente quer uma que não esteja de acordo com o texto, porque você vai refutar essa ideia, você não vai concordar com essa ideia. A cultura solar carioca reflete o padrão comportamental da mulher brasileira, foi dito isso no texto. A representação feminina no funk evidencia o empoderamento da mulher, foi isso que o texto diz. O corpo feminino é objetificado em manifestações populares, como o funk, ele diz que deixou de ser objetificado para ser subjetificado. Já traz aí um subjetivismo, uma opinião. Está errado. A letra D é essa a resposta.
As mulheres podem explorar economicamente o próprio corpo, está dito isso lá no finalzinho do texto, que elas mesmas já podem fazer essa exploração, não mais como era antes, sendo objeto apenas dos desejos dos homens. Questão 6. Para compor seu artigo de opinião, a autora faz uso de quê? Faz uso de gírias e léxico vulgar para desprestigiar o funk carioca? Está errada a questão A. Opiniões de outras mulheres sobre o assunto não foi trazido para o texto opiniões de outras mulheres. Parênteses para apresentar sua opinião sobre o assunto. Linguagem coloquial para se aproximar do objeto de análise. Linguagem coloquial tem no texto. Ah, falou bunda, não foi? Falou raba, não é? Que é uma palavra lá das letras do funk e tudo mais. Então, aqui a letra D está corretíssima. Isso foi usado no texto, sim. A linguagem coloquial, a linguagem típica da fala. Descrição para depreciar o clipe e os memes, não foi feito nada de desprestigiar ninguém. Maravilha! As questões 7 e 8 referem-se ao texto abaixo. Já que minha fome não podia ser aplacada no jogo de interações sociais que eram inconcebíveis por minha própria condição, e compreendi isso mais tarde, essa compaixão nos olhos de minha salvadora, pois algum dia já se viu uma menina pobre penetrar na embriaguez da linguagem e nela se exercitar junto com os outros, ela o seria nos livros. Pela primeira vez, toquei num livro. Eu tinha visto os maiores da turma olharem para traços invisíveis, como que movidos pela mesma força, e mergulhados no silêncio, tirarem do papel morto alguma coisa que parecia viva. Aprendi a ler sem ninguém saber. A professora ainda repetia as letras para as outras crianças e eu já conhecia havia muito tempo a solidariedade que tece os sinais escritos, suas infinitas combinações e os sons maravilhosos que tinham me investido naquele local no primeiro dia, quando ela dissera meu nome. Ninguém soube. Li como alucinada, primeiro escondido, depois, quando o tempo normal da aprendizagem me pareceu superado, na cara de todo mundo, mas tomando cuidado de dissimular o prazer e o interesse que tirava daquilo. A criança fraca se tornara uma alma faminta. Que texto lindo! Vamos lá para a questão 7. O texto inicia-se pela expressão já que, olha aí, uma relação de causa, já que está acontecendo isso, então vai acontecer aquilo, né? Então é uma relação de causa, discutir as restrições sociais às quais a personagem estava exposta, já que minha fome não podia ser aplacada no jogo de interações sociais, não quer discutir as restrições sociais. Introduzir a razão, a causa, o motivo pela qual a personagem adentrou-se no mundo da leitura. Já é essa a resposta. Olha aí, uma simples informação que fica na tua cabeça já vai ajudar e muito, né? O já que ele tem essa relação de explicação, de causa. Não tem nada a ver com conclusão, não tem nada a ver com condição e não tem nada a ver com tempo. Guarde aí que o já que é uma relação de causa ou explicação. Mais uma questão de item, mais uma questão para você ir eliminando. Quanto ao processo de referenciação, fazer referência a quem que aquela palavra se refere. Observa-se que nesse trecho aqui, a palavra que retoma a expressão interações sociais. Vamos lá. Não podia ser aplacada no jogo de interações sociais que eram inconcebíveis. Pessoal, se você souber o nome desse que, você não erra essa questão, né? Esse que, pessoal, é o nosso famoso pronome relativo. Aquele que você faz uma pergunta depois e encontra a resposta antes. Essa resposta é justamente o referente. Olha lá. O que é que era inconcebível? O que é que era inconcebível? Eram as interações sociais. No momento que você faz a pergunta, a resposta é o seu referente. É aí que está acontecendo o processo de referenciação. Então, o pronome relativo é isso, é a palavra que você faz uma pergunta depois e a resposta está antes. O que é que era inconcebível? As interações sociais. Então, realmente, a palavra aqui retoma a expressão
interações sociais. O número um estando certo, você pelo menos descarta a letra D. Não pode mais ser a letra D a resposta. Compreendi isso mais tarde. A palavra isso, pessoal, dificilmente, a palavra isso dificilmente vai se referir a uma coisa, a um objeto. Ela vai se referir normalmente a uma ação anterior, a uma ação, a uma frase todinha anterior, tá bom? Então, ó, retoma anaforicamente, porque é isso que ela faz, se refere a algo que já foi dito no texto, o período anterior, nem vamos lá, está corretíssimo o número 2. E aí você já descarta a letra B. Ela o seria nos livros. Ela retoma o sintagma nominal, uma menina pobre. Olha aí, ó, sintagma nominal. É por isso que eu gosto de fazer prova de concurso, porque a gente vai pegando esses nomes que um dia iriam te espantar lá no dia da tua prova. Nossa, professor, não sei nem o que é sintagma nominal. Sintagma nominal é qualquer palavra que não seja verbo, porque se fosse verbo, seria um sintagma verbal. Legal, né? E a gente sabe que o ela significa a menina que estava no texto, o número 3 está corretíssimo. Então a resposta pode ser a letra A ou a letra E. Quando ela disser meu nome, ela já não é mais a menina, tá? Ela é a professora. Não, não. Será que é a professora? Agora eu fiquei na dúvida. Ela é a professora? Vamos lá. Ela ou seria nos livros. Bora achar esse pedacinho aí. Ela ou seria nos livros. Aqui, ó. Algum dia já se viu uma menina pobre penetrar na embriaguez da linguagem e nela se exercitar junto com os outros? Ela o seria nos livros. Olha, o ela não é a menina, não. Então vamos começar daqui de cima, pessoal. Olha só. Já que minha fome não podia ser aplacada no jogo de interações sociais que eram inconcebíveis por minha própria condição, e compreendi isso mais tarde, essa compaixão nos olhos de minha salvadora, pois algum dia já se viu uma menina pobre penetrar na embriaguez da linguagem e nela, na linguagem, se exercitar junto com os outros, ela ou seria nos livros. Ela, a linguagem, seria exercitada nos livros. Olha só esse trecho lindo, cara. Ela, que é a linguagem, seria o quê? Seria exercitada nos livros. Nossa, pessoal, aqui realmente está errado. Opa, vamos lá. É onde aqui o ela não se refere à menina pobre, não. O ela se refere à linguagem. Número 3 está errado. Número 3 está errado, pessoal, tá bom? E o ela sim vai ser a professora. Número 4 está corretíssimo. Eita, preste atenção, pessoal. Esse negócio de referente, você tem que perder um tempinho e voltar para ler lá o trecho e prestar bastante atenção no que está escrito. O ela não é a menina, é a linguagem que vai ser exercitada nos livros. Legal, mas agora pelo menos você guarda esse nome aí, tá? Sintagma verbal é um verbo, sintagma nominal é qualquer palavra que não seja verbo. Hino da Proclamação da República. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o vulto lampejo da aurora, acha, irmãos, não tiramos hostis. Somos todos iguais. Ao futuro saberemos, unidos, levar nosso augusto estandarte, que puro brilha ovante da pátria no altar. Na letra do hino da Proclamação da República, a escravidão é o quê? Ela é censurada? Não. Ele nem acha que acredita. Ela é repudiada ou ela é negada? Olha, presta bem atenção. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Não dá para acreditar
que tinha escravos nesse nobre país. Então, a escravidão, ela é negada em nome do patriotismo. Ah, o nome do meu país é nobre. Não teve isso, não. Beleza? É essa a resposta. E aí o cara compondo aqui o hino, ó, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Não cremos? Ele mesmo para pensar, isso é para ser cantado pelas gerações que virão. E não crerão? Maravilhosa essa tirinha, né? Perfeita, na verdade. Na tirinha, o jogo temporal entre cremos e crerão denota o quê? Ó, não cremos? A gente não acredita que houve escravidão? Aí alguém fala para ele assim, não, mas isso é para ser cantado pelas gerações que virão. E não crerão? Então, o jogo temporal entre cremos e crerão denota a ideia de dúvida em relação à letra do hino? Não, não está com dúvida em relação à letra do hino. Indignação em relação à ideia de país? Também não. Incerteza em relação à história do país? Censura em relação às novas gerações? Ou é uma crítica em relação à recusa do passado? Poxa, como é que eu estou negando a escravidão, não é? Como é que eu estou negando? Nós nem cremos e eles não crerão também, não é? Então é uma crítica em relação à recusa do passado. Maravilha, que bom. E vamos ler mais um texto. Teoria das cores. Era uma vez um pintor que tinha um aquário com um peixe vermelho. Vivia o peixe tranquilamente acompanhado pela sua cor vermelha, até que principiou a tornar-se negro a partir de dentro, um nó preto atrás da cor encarnada. O nó desenvolvia-se alastrando e tomando conta de todo o peixe. Por fora do aquário, o pintor assistia surpreendido à chegada do novo peixe. O problema do artista era que, obrigado a interromper o quadro onde estava a chegar o vermelho do peixe, não sabia o que fazer da cor preta que ele agora lhe ensinava. Os elementos do problema constituíam-se na observação dos fatos e punham-se por esta ordem: peixe, vermelho, pintor, sendo o vermelho o nexo entre o peixe e o quadro, através do pintor. O preto formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor. Ao meditar sobre as razões da mudança, exatamente quando assentava na sua fidelidade, o pintor supôs que o peixe, efetuando um número de mágica, mostrava que existia apenas uma lei abrangendo tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Era a lei da metamorfose. Compreendida essa espécie de fidelidade, o artista pintou um peixe amarelo. Vamos lá. Nesse conto, o escritor português utiliza uma linguagem imagética, imagem, e metafórica, uma comparação, com o objetivo de quê? De evidenciar o quê? De evidenciar o ofício do pintor, de mostrar que o ofício do pintor é indiferente a uma reflexão teórica? Nada disso. Que o trabalho artístico excede a representação da realidade, excede, olha só, ele estava ali pintando o peixe vermelho, virou preto, daqui a pouco ele pintou o amarelo, excede a representação da realidade. A metamorfose da natureza complica o trabalho do pintor? Não. A imaginação é cerceada pelas regras do mundo das coisas, a presença das cores é inerente à qualidade da obra de arte. Questão muito boa, porque mostra aí essa, de forma metafórica, que o pintor está fazendo essa mostra de que as coisas não são exatamente como são, né? Ele mostra uma outra realidade, excede a realidade. Compare o conto Teoria das Cores, esse que nós acabamos de ler, a esta tela do pintor francês René Magritte. Então, lembra que o pintor estava lá pintando o peixe que era vermelho, foi ficando preto, e ele refletiu e acabou pintando um amarelo. Aqui tem uma tela de um pintor pintando aí um pássaro, não é? Olhando para o ovo. Olha aqui, pessoal, ele está olhando para o ovo e pintou o pássaro. Olha só que coisa. O pintor representado no conto e o retratado na imagem têm em comum o fato de que o pintor retratado lá no conto, lembra o que ele fez? Ele pegou além da realidade, não é? A realidade era um peixe vermelho, depois transformou em preto, ele foi e pintou um amarelo.
E aí? E esse aqui que está olhando para o ovo e já pintando um pássaro no seu esplendor? O que é que eles têm em comum? O fato de pintarem em suas obras imagens diferentes daquelas que vêm do mundo real. Já é a letra A, sem medo de ser feliz, não é? Sem medo de ser feliz. O cara está olhando para o ovo e pintando um pássaro magnífico, né? Imagens diferentes. Que legal, que bacana. Muito bom. Pessoal, essas são questões da banca que vai fazer o concurso do Cefet em Minas Gerais, mas mesmo que você não vá fazer esse concurso, vale a pena você fazer repetir esse vídeo para que você possa aí ter mais compreensão sobre o texto, interpretação de texto e estar preparado para os seus próximos concursos. Beleza? É isso aí. Nós vamos nos ver numa próxima oportunidade. Valeu!